Fala, galerinha do X, tudo bem com vocês, turma do Pré? Professor Teta na área e hoje nós estamos aqui para mais um conteúdo de física. Bom, pessoal, aula passada nós começamos um módulo novo, o módulo 3, lá na frente B, e iniciamos o estudo da refração luminosa, né? Vimos o que é refração, vimos as suas propriedades, as suas características, a sua matemática, tá? No que eu chamei de parte 1 aí. Hoje nós teremos a parte 2 e a parte 3, tá? A parte 2 eu vou finalizar, né, alguma parte teórica que ainda a gente precisa comentar aqui dentro, e num outro vídeo que eu vou chamar de parte 3, eu vou resolver os demais exercícios envolvendo, né, a parte 2 lá na apostila. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um fenômeno, né, que ocorre na refração, mas que nós chamamos de reflexão total interna. Né? Vocês vão ver como reflexão total interna, ou reflexão interna total, ou reflexão interna, né? Cada livro às vezes usa de uma maneira diferente, tá? E antes de detalhar esse fenômeno para vocês, eu queria contar uma coisa para vocês, que eu não comentei, né, nos vídeos anteriores, aliás, no vídeo anterior e nem na aula que nós, né, estávamos presentes, porque não era necessário, mas agora esse comentário ele se faz necessário, tá? E esse comentário ele vem através dessa frase que vocês estão vendo aí na tela. Olha só, toda vez que a luz incide sobre a superfície de separação de dois meios, três fenômenos ópticos acontecem. Olha que interessante, tá? Quando você pega a luz e joga a luz, por exemplo, do ar para dentro da água, quando a luz incide ali na superfície da água, três coisas estão acontecendo. Parte da energia que essa luz carrega, ela é absorvida pela própria água, tá? Parte da luz vai bater na água e vai voltar para o ar, sofrendo um fenômeno que nós já estudamos, essa ideia do bate e volta, que é o que nós chamamos de reflexão, e parte da luz vai sofrer a refração, que é entrar dentro da água. Tá? Então, quando eu tenho aqui a superfície de separação de dois meios, quando eu jogo um raio de luz, nesse momento que esse raio de luz incide nessa superfície de separação, três coisas estão acontecendo: absorção, reflexão e refração, tá? Para não complicar muito o nosso estudo, nós vamos desconsiderar a absorção e nós vamos analisar apenas o raio que está chegando, a parcela da luz que está refletindo e a parcela da luz que está passando para outro meio, que é a parcela refratada, ok? Tudo bem? Então, nessa imagem, vocês percebem isso acontecendo, né? Você tem aqui, ó, um feixe de luz que está chegando, parte dessa luz bate e volta para o mesmo meio, parte da luz ela passa para o outro meio, tá? Nós temos aqui o raio de luz incidente, temos aqui o raio de luz refletido e temos aqui o raio de luz refratado, ok? E agora eu vou te mostrar, né, alguns detalhes do que vai acontecendo até que a gente chegue nesse fenômeno que vocês estão lendo, chamado de reflexão total interna. Então vamos lá, acompanha comigo. Pessoal, você está vendo aí uma sequência de imagens, né? Vou começar com essa imagem em vermelho aqui em cima. E eu estou considerando que nessa imagem a luz está se propagando no meio 1, e o meio 1 ele tem um índice de refração maior que o meio 2, tá? Então presta atenção, você tem esse raio vermelho que é o que nós chamamos de raio incidente. Vamos imaginar que a luz nesse momento ela tá chegando com 100% de energia, tá? Quando esse raio de luz incide nesse pontinho, parte da luz sofre a reflexão, tá? Então nós temos aqui a reflexão, parte da luz do raio é refletido, lembrando que esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo, eles são iguais, nós estudamos isso lá na reflexão, só que parte da luz está sendo refratada, passando para o meio 2, tá?
Eu coloquei aqui uma porcentagem para você ir percebendo o que vai acontecendo com a parte da energia. Vamos imaginar que o raio incidente está chegando com 100% de energia e que nesse momento, tá? Nesse momento, apenas 40% está refletindo e 60% está passando para o outro lado. Legal? Olha o que eu fiz. Da situação 1 para a situação 2, que é a situação alaranjada, eu abri um pouquinho mais o raio incidente, tá? O raio incidente antes, ele formava um ângulo vermelho ali em cima, um ângulo pequenininho. Agora eu abri um pouco mais o ângulo de incidência, ok? Desculpa. Então está chegando aqui o meu raio incidente. Parte da luz está batendo e está voltando, sofrendo a reflexão. Então, nós temos aqui a parcela refletida. Só que parte da luz está passando para o outro meio, que é a parcela refratada. Tá? Pessoal, vocês estão percebendo que como a luz está indo do meio de maior índice de refração para o meio menor, lembra que ela está indo do mais para o menos. Por isso que eu estou desenhando o raio refratado, ficando cada vez mais longe da normal, tá? Só que olha que interessante. Quando eu abri mais o ângulo de incidência, a parcela que se refletiu começou a aumentar, né? A parcela refratada, ela diminuiu. Na primeira imagem, ela era 60%. Na segunda imagem, ela passou de 60% para 30%. Eu acho que você, a partir daí, começa a imaginar o que está e o que vai acontecer. Perceba que à medida que eu estou abrindo o ângulo, né, que o meu ângulo de incidência, que é esse ângulo aqui, ó, o ângulo que a luz chega, vai se tornando cada vez maior. A parcela refletida aumenta e a parcela refratada diminui. E aí nós chegamos nessa situação verde que vocês estão vendo. E a situação verde é uma situação muito especial, tá? Olha só. Se eu abrir ainda mais o meu ângulo de incidência, vai chegar um momento que praticamente quase toda a luz, ela se reflete. Apenas uma pequena parcela de luz ainda está passando para o meio 2. E olha que coisa interessante. O raio verde, ele está muito, muito perto da superfície de separação. Nesse momento, na verdade, a grande maioria dos autores já consideram que esse ângulo aqui, ó, é praticamente 90 graus. É como se esse raio verde de 1% ele saísse rasante à superfície. É claro que isso, na prática, não vai acontecer, né? Mas é um pensamento que nós temos. Chegou um determinado momento, chegou um determinado ângulo de incidência que praticamente quase que toda a minha luz ela é refletida e apenas uma pouca parcela, uma pequena parcela da luz é refratada. Esse momento é um momento especial e esse ângulo que a luz chega tem um nome especial que nós chamamos de ângulo limite, tá? Mateus, por que ângulo limite? Porque ele limita e ele separa duas situações diferentes. O antes dele e o depois dele. O antes dele é a situação vermelha, a situação alaranjada. O depois dele é essa situação azul que você está vendo já aqui embaixo. Olha o que está acontecendo na situação azul, gente. A situação azul, esse ângulo de incidência, ele é maior que o ângulo limite. E nesse momento, 100% da luz que bate aqui, ó, nesse pontinho, sofre a reflexão. Nada da luz agora passa para o meio 2.
E nós chamamos esse fenômeno de reflexão total interna. Olha que maluco isso, pessoal, né? Você estava jogando a luz de um meio 1 para o meio 2. Parte da luz estava batendo, voltando, parte da luz estava passando. Você percebe que você começou a aumentar o ângulo de incidência, a parcela refletida começou a aumentar, a parcela refratada, que é a que passa, começou a diminuir e o seu raio começou cada vez a ficar mais pertinho da superfície de separação. Chegou um momento especial, que nós chamamos de momento limite. É aquele momento onde praticamente toda a luz vai bater e vai voltar. Apenas uma pequena parcela. Lógico, gente, esses números eu estou inventando, tá? Mas uma pequena parcela de luz passaria para o outro meio. Só que como ela está muito próxima da superfície de separação, a gente mal consegue perceber isso. É como se esse raio verde aqui, que agora eu estou usando a caneta azul, né? É como se esse raio verde basicamente saísse rasante a superfície. Isso na prática não acontece, mas a grande maioria dos autores, né, acabam considerando uma situação como essa para que o aluno entenda melhor, tá? É como se esse ângulo de refração, ele fosse 90 graus. Lembrando que esses dois ângulos aqui em cima são sempre iguais, tá? A partir daqui, então esse é o ponto-chave, eu vou destacar ele depois no próximo slide. A partir daqui, se eu continuar aumentando o ângulo, a luz não passa mais, a luz sempre vai bater e 100% dela vai ser refletida. E nós chamamos isso de reflexão total interna, tá? Bom, coloquei aqui de novo, né, os raios, só que agora eu coloquei numa imagem só, né? Repare o raio vermelho aqui, ó, chegando com um ângulo pequenininho de 20, parte está batendo, parte está passando. Aumentei para o raio roxinho aqui para 35, parte está batendo, parte está voltando, tá? Repare que o raio verde para o ângulo de 42 graus, basicamente a luz, ó, já está saindo rasante à superfície, né? É quase que toda a luz estivesse batendo e voltando para o mesmo meio. Já o raio amarelo, meio alaranjado aí, repare que o ângulo é maior que o ângulo de 42, que seria o ângulo limite, tá? E aí já não tem raio amarelo alaranjado passando para o outro meio, beleza? Bom, eu acho que o grande detalhe aqui é o seguinte, Mateus, quando eu jogo um raio de luz, né, desse meio, que aqui na imagem está sendo representado pelo meio 2, né, para o meio 1, como é que eu vou saber se ele vai ou não vai passar para o meio 1? Né? Como é que eu sei se vai acontecer a reflexão total ou se vai acontecer a refração ainda, a passagem para outro meio? Tudo está baseado no ângulo limite. Então, nós vamos ter que determinar o ângulo limite por esses dois meios e perceber se a luz está chegando com um ângulo maior ou menor que o ângulo limite, tá? O ângulo limite, ele é determinado a partir do seu seno e ele é sempre encontrado por uma razão. A razão entre o menor índice de refração e o maior índice de refração. Então, eu pegaria, né, esses dois números, né, no caso o menor é o 1, dividiria por 1,5. Tá? Vamos imaginar que o resultado dessa conta aqui deu 0, alguma coisa. Tá? É claro que isso você não tem que saber de cabeça, né? Geralmente o exercício te dá, mas vamos imaginar que eu fiz a conta e eu sei que o ângulo que tem esse seno que eu calculei, sei lá, é o ângulo de 42 graus. Tá? 42 graus, que é o que está mostrando aqui na imagem. Se a luz chegar com um ângulo menor que 42 graus, 20, 35 ali, por exemplo,
a luz vai sofrer a refração. Repara que parte dela vai passar para o outro meio. Se a luz chegar com um ângulo maior que 42 graus, a luz já sofre a reflexão total. Ela não vai passar para o outro meio se refletindo totalmente. Então, existem algumas condições para que a reflexão total aconteça, né? Mateus, quais são essas condições? Primeira condição, mais importante, a luz sempre tem que estar indo do meio mais refringente, que é o que tem o maior índice de refração, para o meio menos refringente. Mateus, significa que esse fenômeno não acontece quando a luz vai do menos para o mais? Perfeito. Ele só pode acontecer quando a luz vai do mais para o menos. Do menos para o mais, nunca a gente vai poder ter reflexão total. Tá? E o outro detalhe é a respeito do ângulo de incidência em comparação ao ângulo limite, né? Para que a luz sofra a reflexão total, a luz tem que chegar com um ângulo, que nós chamamos de ângulo de incidência, maior que o ângulo limite. Porque se ela não chegar com o ângulo limite, né, a luz vai passar para o outro meio, sofrendo a refração. Mateus, tá, beleza. Isso daí tem alguma aplicação útil, tá? Gente, a reflexão total interna tem muitas aplicações, muitas. Eu vou te contar duas, são as duas que geralmente mais aparecem e já apareceram nos vestibulares, tá? Uma grande aplicação é o funcionamento da fibra óptica. A fibra usada hoje em telecomunicações, usada na medicina. O que é a fibra óptica? A fibra óptica é como se fosse um fio, né? É uma fibra, assim que a gente chama, e ela é constituída basicamente de 3 partes. Tá? Nós temos a região mais interna da fibra, que nós chamamos de núcleo, geralmente é feito de um determinado material aí, né? Que agora não vem ao caso qual é esse material. Em torno do núcleo, nós temos uma outra, né, parte que nós chamamos de interface. E, por último, protegendo tudo, nós temos a capa protetora. Tá? E repara na imagem aqui embaixo, olha que interessante, né? Quando a luz ela entra no núcleo, repare que ela poderia já passar do núcleo e ir embora passando para a interface. Só que se isso acontecesse, nós estaríamos perdendo informação. Então a gente não quer que isso aconteça. Eu quero que a luz, a hora que ela chegue aqui, que ela continue a se propagar dentro do núcleo. Repare que é como se tivesse um espelho aqui. Não tem espelho, é o fenômeno da reflexão total acontecendo. E na fibra óptica, para esse fenômeno acontecer, o índice de refração do núcleo ele tem que ser maior que o da interface. Lembra que a luz, né, para poder sofrer a reflexão total, ela sempre, no mínimo, tem que ir do meio de maior índice de refração para o meio de menor. E também, obviamente, chegar com um ângulo maior que o ângulo limite. Tá? Então, a fibra óptica é uma das grandes aplicações da reflexão total interna da luz. Um outro fenômeno muito legal que deixa a gente muito curioso, né, são as miragens. Gente, eu acho que todo mundo, né, já presenciou um fenômeno como esse, né, onde você em dias muito quentes e secos, ao fazer aí uma viagem, tem a impressão do asfalto estar molhado. E o mais legal de tudo, né? Se você tivesse um carro, deixa eu desenhar aqui, ó. Se você tivesse um carro vindo de frente para você aqui, ó, você veria a imagem desse carro na pista formada de ponta cabeça. É claro que não tão nítida como é o carro de verdade, né? Mas você teria a sensação dessa superfície molhada estar se comportando como um espelho, refletindo a imagem do carro no chão.
Olha que fantástico isso. E o asfalto não está molhado, e a hora que você chega bem perto, você percebe que não tem espelho ali no chão, né? Essa imagem é uma mera ilusão de ótica. É de novo o nosso cérebro sendo enganado. E quem está por detrás das miragens é a reflexão total interna. Vamos ver como isso acontece. Desculpa, dei uma porrada aqui no microfone, tá? Gente, a imagem aí é a seguinte. Imagine que você tem ali aquele rapazinho, na verdade é um robozinho, tá? Ele está no deserto e muito distante dele tem ali uma palmeira, né? Inclusive, em muitos desenhos animados mais antigos, desenho do Pica-Pau, por exemplo, tem a ideia de miragem. É como se fosse uma alucinação, né? A pessoa olha de longe e no meio do deserto, extremamente quente, ela vê água, né? Não é que ela vê água, na verdade, é a sensação que a luz, ao sair da árvore, caminhar até os nossos olhos, né, produziria no nosso cérebro, enganando o nosso cérebro. Mas, vamos lá, como que isso acontece? Gente, em dias muito quentes, tá? Obviamente, o ar que está aqui perto da areia, e a areia se esquenta muito rapidamente, essa massa de ar, ela obrigatoriamente teria uma temperatura maior do que a massa de cima, né? Ela está perto da areia, a parcela de ar aqui perto da areia ficaria mais quente. Quando a gente aumenta a temperatura, nós acabamos afetando a densidade, né? E essa massa de ar aqui perto da areia, ela tem uma diminuição na sua densidade. Então é como se as massas de ar de cima tivessem densidades cada vez maiores em relação à massa de ar. Só que quando a gente mexe na densidade, a gente acaba afetando, né, o índice de refração. Então, olha que interessante. A massa de ar ali de baixo está mais quente, né? A massa de ar em cima ela está menos quente. Quando a gente mexe na temperatura, nós mexemos na densidade. E mexendo na densidade, nós mexemos no índice de refração. A massa de ar da parte de cima tem um alto índice de refração em relação à massa de ar de baixo, tá? Vamos imaginar agora um raio de luz que está partindo ali da árvore e atravessando essas camadas de ar com índices de refração diferentes, tá? Olha que legal que iria acontecer, ó. A luz, ao sair desse ponto, né, ela iria atravessando camadas de ar. Eu estou desenhando essas linhas pontilhadas, elas são anormal, né? E quando a luz vai do meio de maior índice de refração para o meio de menor, ela vai se afastando. Então, esse raio de luz aqui, ó, quando ele passa dessa camada para outra, ele se afasta. Aí vem ele aqui, quando ele passa dessa camada para outra, ele se afasta. Quando ele passa dessa camada para outra, ele se afasta mais. Só que chega um determinado momento, olha que interessante, né? Eu quero destacar esse ponto aqui. Esse raio de luz, ele está chegando, só que o ângulo de incidência dele é grande. E esse ângulo de incidência, ele supera o ângulo limite. E a luz, nesse momento, ao invés de continuar passando para as camadas de baixo, ela bate e volta, sofrendo a reflexão total. E aí ela vai passando até atingir os olhos do observador. Tá, Matheus, mas o que isso me leva a ter ideia de que o asfalto está molhado, né? Que eu tenho uma imagem de ponta cabeça? Pessoal, reparem nesse último raio de luz que chega até o olho do observador. O observador, o olho, nosso olho, não tem a capacidade de perceber que a luz fez todo esse trajeto, tudo curvo, até chegar aos nossos olhos. O nosso cérebro é enganado nesse exato momento e nós juramos que a luz está vindo de algum lugar aqui de baixo. Ó. Olha que fantástico. E aí que você tem a sensação de estar vendo a imagem daquela árvore formada de ponta cabeça, como se aqui no chão tivesse um espelho
plano, que é o que nos dá a sensação de molhado no asfalto. Essa sensação é uma mera ilusão, né, que a luz promove ao chegar aos nossos olhos, enganando o nosso cérebro, e nós, né, temos essa falsa sensação que ele está molhado e vemos a imagem da árvore de ponta cabeça. Isso é o que nós chamamos de miragem. E só acontece porque nesse pontinho aqui, ó, a luz que estava descendo, ela sofre a reflexão total e ela começa a subir novamente. Tá? Tudo bem? Então, lembra, fibra ótica e miragens são aí exemplos importantes envolvendo essa reflexão interna total, que é um caso particular da refração. Né? É um caso particular quando a luz tenta passar de um meio para outro, do meio de maior índice de refração para o meio de menor, e ela não consegue porque ela incide com um ângulo maior que o tal do ângulo limite. Beleza? Bom, para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria falar para você do que nós chamamos na física de dióptro plano, o que também nos produz uma sensação interessante, né, envolvendo o que nós chamamos de posição aparente. Tá? Nós definimos dióptro plano como sendo um sistema constituído por dois meios homogêneos e transparentes separados por uma superfície. Ou seja, tudo que você está falando desde a primeira aula de refração até agora é um dióptro plano. Olha só, é um conjunto de dois meios diferentes separados por uma superfície. Só que aqui nós chamamos, né, formalmente isso de dióptro. Tá? Repara que interessante, você tem nessa primeira imagem um pássaro que está sobrevoando a água e ele está olhando um peixe que está dentro da água. Para o pássaro ver o peixe, a luz tem que sair do peixe, passar pela superfície de separação da água e do ar e atingir os olhos do pássaro. Só que nós sabemos que quando a luz passa de um meio para outro, né, ela sofre um desvio. Como a luz está indo da água para o ar, do meio mais para o meio menos, né, ela vai se afastar. E ao atingir o olho do pássaro, a hora que o pássaro olha para dentro da água, ele tem a sensação do peixe estar aqui, ó, sendo que, na verdade, o peixe está mais fundo do que realmente ele está. Olha que interessante. É mais ou menos a ideia da miragem, né? O observador olha e tem a sensação da imagem estar em outro lugar. O nosso cérebro é enganado novamente nesse momento. Tá? Então, isso é o que nós chamamos de profundidade ou posição aparente. O peixe ele não está aqui, o peixe ele está aqui. Só que para o pássaro é como se aparentemente ele tivesse nessa distância. O objeto, ó, ele está a uma distância, né, que nós chamamos de DO, que é a distância real. Já a imagem está a uma distância que nós chamamos de DI. Né? E é óbvio que você deve estar imaginando que a gente vai conseguir relacionar, né, esse DI e esse DO. Olha, o peixe, sei lá, ele está, estou inventando, a 50 centímetros de profundidade. Quanto que ele estaria vendo? Quantos centímetros aparentemente ele está? Nós vamos aprender a calcular isso, tá? Vamos ver agora nos olhos do peixe. Imagine o peixe olhando a águia agora, né? O pássaro, desculpa. Eu falei águia, um pássaro. Quando a luz sai do pássaro e vai até os olhos do peixe, ela está indo do meio menos para o meio mais. Então, do menos para o mais chega mais. Pode ver que o raio ficou mais perto da normal. E esse raio chega até os olhos do peixe. Só que o peixe, para ele, é como se a luz estivesse vinda, ó, desse ponto ali de cima. Né? Para ele é como se o pássaro estivesse mais alto, né, do que ele realmente está. O pássaro está realmente a uma distância que eu chamo de DO, mas o peixe percebe que ele está a uma distância maior, que é o que nós chamamos de DI. Você percebe a diferença, né? O pássaro, na primeira imagem, tem a sensação do peixe estar mais perto da superfície. O peixe, na segunda imagem, tem a sensação do pássaro estar mais longe da superfície. Isso é o que nós chamamos de posição aparente.
tá? Coloquei aqui duas imagens, né? Essa imagem do rapaz aqui na água é muito legal. Você já reparou que quando você olha uma pessoa, né, que está com um pedaço do corpo dentro da água e um pedaço fora, parece que o pedaço que está dentro da água é menor, parece que a pessoa é torta, que ela tem um corpo achatado, né? Isso é uma falsa sensação produzida pela refração, que a hora que a luz passa de um meio para outro, te dá a ideia, né, que as coisas mudam de posição. Tá? Pode reparar, até os azulejos da piscina que estão dentro da água, eles parecem estar mais achatados. Isso é o efeito da refração. Tá? Mateus, essa imagem eu não entendi da xícara. Pessoal, repare que nessa primeira situação aqui, ó, nós temos uma xícara vazia. Você não está vendo, mas lá no fundo dela tem uma moeda. Mateus, não acredito. Pois pode acreditar. Tá? Quando eu coloco água nessa xícara, que a luz sai da moeda e vai para o ar até os meus olhos, eu tenho a sensação da moeda estar mais próxima da superfície do que realmente está. E eu consigo passar a enxergar a moeda que estava ali embaixo. A luz, ela mudou, né, de posição, mudou de direção, sofreu um desvio, fazendo com que, para mim, é como se a moeda tivesse mais alta. E aí, daria a sensação de que eu estou vendo a moeda. Tá? Bom, vocês estão vendo aí uma equação, que é uma equação que matematiza essa situação. Né? O DI é a distância da imagem. É o que geralmente o exercício pede. Né? DO é a distância do objeto, onde realmente o objeto está. N observador é o índice de refração do meio onde está o observador, quem está olhando. E o N objeto é o índice de refração do meio onde está o objeto. Tá? E aí a gente pode substituir números, né, nessas grandezas e determinar perguntas que eles vão nos fazer, que é o que vocês vão ver na terceira parte hoje do vídeo. Tá? E uma última imagem para a gente finalizar, também envolvendo a refração, é uma falsa sensação que nós temos quando olhamos para o céu. Estamos vendo, por exemplo, uma estrela, né? Ou o sol se pondo. O sol ele já se pôs e a gente ainda consegue ver ele no horizonte. Por quê? Porque a atmosfera ela é feita de várias camadas com densidades diferentes. E quando a luz vai passando de uma camada para outra, sofrendo a refração, ela nos dá a impressão de que os objetos estão numa posição, mas, na verdade, os objetos estão em posições diferentes. É o que nós chamamos de posição aparente. Então, com certeza, quando você olha o sol, né, no céu e olha, às vezes, uma estrela à noite, com certeza ela não está lá naquela posição que você está vendo. Porque a luz, para sair dela e chegar até nós, sofre tantos desvios por conta da refração que nós acabamos achando que ela está num local, mas ela está em outro. Beleza? Tudo bem? Sei que o vídeo ficou um pouquinho grande aí, pessoal, mas eu não queria cortar a explicação. Tá? Vamos agora para a parte 3, resolução de exercícios. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.